Virgílio. Pessoal, queria lembrar para vocês que a gente vai fazer, depois da aula do Dr. Marcos Ávila, nós vamos fazer um intervalo, tem um brunch lá fora, um lanche, até para nós podermos montar a videoconferência, ver se está tudo certinho, funcionando bem. E depois, antes do intervalo, a gente vai abrir para perguntas, né? Para a gente poder aproveitar os nossos convidados. Então, as perguntas vão ser depois da aula do Dr. Marcos Ávila. Então, a próxima aula, experiência pessoal com Vitro Optical Constellation. Por favor, Dr. Marcos. Acho que é questão de marcação que você mesmo, Virgílio. Eu estou achando mesmo que eu já ganhei 2 águas. De botar para fora, não te deram água. Isso é paixão demais. Bom, então, questionou. É que esse sotaque, assim, sabe, marcante, chama muita atenção. Bom, então, vamos lá. Minha experiência com Constellation. Eu acho que isso tudo mudou algumas coisas da minha prática diária. Nós temos aí, além de nós agora temos na tela a infusão e o flow, a iluminação, etc, etc, velocidade de corte, etc, etc. A maneira como também nós temos, o pessoal da Catarata tem, o que mudou com o sistema de vitrectomia 23 Go, mudou foi que a performance do meu centro cirúrgico mudou por completo. Esse é um dado levantado até 2009, um trabalho publicado já aqui no Brasil. Quem levantou isso foi o nosso colega professor Davi Isaac, lá também de Goiânia, que trabalha lá no serviço. E isso daqui eu dividi com vocês. De 1984 a 2002, 100% 20 gauge, que era o que nós tínhamos, 4 salas em 10 horas nós fazíamos em torno de 10 casos dia, no dia cirúrgico. 2 dias cirúrgicos por semana, um assistente sênior e 4 fellows. De 2003 a 2006, houve a mudança, que nós começamos a utilizar o 25 gauge. Nós passamos, naquela época, com a insatisfação que nós tínhamos com o 25 gauge na época, continuávamos com 80% com 20, 4 salas, diminuiu pouco o tempo cirúrgico, de 8 a 9 horas, para fazer os mesmos 10 casos por dia. E o que mudou, o shift, foi entre 2007 e 2009, em que nós mudamos, ao invés de 80% para 20 gauge, nós passamos a 85% com 23 gauge, 10% dos casos combinados, 20 gauge e 23 gauge, e 5% dos casos que nós utilizamos exclusivamente o 20 gauge. Mudou em 5 horas o tempo cirúrgico. Nós passamos de 8 a 9 ou 10 horas para metade do tempo livre para você fazer outras coisas na sua vida. E o que é mais importante, levando-se em conta que a hora de centro cirúrgico é uma hora cara, houve uma diminuição importante no ganho, ou seja, menos tempo e menor custo. Sem dúvida, então, que a maior eficiência cirúrgica, o melhor cuidado com o paciente e que um ganho financeiro e de tempo. E agora, o que é que nós estamos notando de 2010, do ano passado para cá, com o Constellation? Mudando que isso daqui diminui ainda mais. Por quê? Porque o tempo vítreo com o Constellation é significativamente menor do que com o Acros. E com isso, sem dúvida nenhuma, você vai ter menos tempo e menos custo. Qual que é o óbice disso? Que o custo operacional do Constellation varia de caso para caso, por dificuldade de reesterilização, por preço dos kits, por preço disso, preço daquilo. Então, você ganha no tempo, mas o kit e os insumos são aproximadamente 30% mais caros. Então, existe conta que precisa ser feita. Eu acho que a tendência é que haja uma diminuição desses insumos no preço e que a gente possa ter as duas coisas. Menor tempo que nós temos com o Constellation em relação ao Acros e que também os insumos possam cair de preço. Mas o que eu mais tenho aprendido com o Constellation é que você é uma Ferrari cheia de botões, demais da conta, tudo que tecnologia embarcada em todos os aspectos, em luz, fluídica,
corte, 3D, e você não aprende, às vezes, a sua equipe não aprende tudo a usar toda a potencialidade do aparelho. E por isso, eu acho fundamental que nós, cirurgiões, aprendamos a utilizar, juntamente com a equipe, incorporar de maneira prática tudo que veio embarcado nessa tecnologia que a Alcon disponibilizou. Mas eu acho que sempre ainda na consideração, nada sai disso daqui. Corte, twist, iluminações e segurança, eu insisto, é o princípio que mais nós devemos observar. Junto com o Constellation vieram os novos equipamentos de tomografia de coerência óptica, os novos OCTs, e junto com o sistema de vitrectomia microincisional e recentemente com o Constellation, eu acho que foi uma dupla fantástica. Você vem junto OCT e um aparelho para fazer vitrectomia de mácula sem abrir conjuntiva, com microincisão, cirurgia rápida, OCT fazendo diagnóstico daquilo que você não via, e um equipamento para resolver aquilo que você passou a ver. O que interessante é que os tempos, né? Coincidência de destino, coincidência de rumos no processo das cirurgias. As maculopatias cirúrgicas continuam as mesmas, com algumas pequenas mudanças, e eu quero daqui a pouquinho mostrar as mudanças pelas quais a minha equipe, a minha universidade tem passado. Buraco de mácula, a mesma coisa. 72 anos, feminino, buraco de mácula bilateral, opera-se pré e pós os dois olhos, buraco de mácula pré e pós-operatório, buraco de mácula fechado, tudo certinho. O que mudou no buraco de mácula? Mudou que mais e mais eu tenho usado menos a posição de decúbito ventral. Hoje eu deixo 2 a 3 dias somente, e mais do que isso, eu procuro utilizar um gás com permanência um pouco maior, para que eu tenha a cavidade vítrea, mesmo o paciente sentado ou em pé, com a bolha do gás em contato com a mácula. O que nós queremos, na verdade, é que o vítreo líquido não fique passando por dentro do buraco, dificultando a cicatrização do buraco. Então, se você está nessa posição, você está com 75% aqui de gás, o vítreo está sem contato, quem está em contato com a mácula é o gás. Então, mais e mais a gente deixa menos paciente de cabeça para baixo. Mais e mais, buracos menores, por exemplo, eu não estou nem deixando mais de cabeça para baixo. Buraco 2, buraco inicial, buraco 3 ainda com menos retração de limitante interna, nem posição eu estou fazendo mais. Membrana epiretiniana com sistema de microincisão, sem dúvida nenhuma que você consegue a remoção e com uma certa facilidade. O que mudou nas membranas é que agora nós temos os corantes específicos para tingirem a membrana de maneira adequada. Eu gosto muito do Brilliant Blue para membrana limitante interna e gosto bastante da triancinolona para me ajudar a identificar os posicionamentos de onde existe mais tração vítrea em cima da mácula. Edema macular diabético, mais e mais a gente opera menos, com agora o Lucentis, com o Avastin, com isso e com aquilo. Mas não podemos deixar de considerar, mesmo em pacientes virgens de tratamento com laser, como isso daqui, em que a visão está progressivamente piorando, e esse paciente tem, na verdade, uma tração vitreomacular que você consegue identificar com OCT em várias posições, e em algumas delas você consegue identificar a tração vitreomacular. Em presença de tração vitreomacular, é indicado, como foi feito nesse caso, um paciente sim, já tratado com laser terapia, com piora progressiva com as injeções, não lembro se foi Avastin ou Lucentis, provavelmente Avastin, em que tinha um resíduo de exudato duro na região da mácula, e o OCT mostrava, sem dúvida nenhuma, uma tração vitreomacular importantíssima, e aqui no pré-operatório não dá para perceber claramente, mas aqui sendo removido a tração vitreomacular e o pós-operatório de uma maneira bastante interessante. Então, nos diabéticos tratados com laser, com resíduo de edema de mácula, injetados com Avastin ou Lucentis, e que persistem com a baixa visual, peçam o OCT e considerem a presença de tração vitreomacular, porque esses pacientes respondem
muito bem a vitrectomia. Pacientes virgens, eu acho que hoje é de bom tom e boa prática médica, pacientes virgens de tratamento, antes de se começar, principalmente pacientes mais jovens, que se façam um OCT para ver se não tem, desde já, naquela época, antes do laser, tração vitreomacular e pensar uma possibilidade de vitrectomia. Mais e mais a gente opera menos as membranas peripapilares, mas eu sou fã número 1 da cirurgia de pacientes como esse, mais jovens, menos de 60 anos, com uma membrana peripapilar, como vocês estão vendo, nervo óptico, membrana peripapilar, com a vitrectomia. Casos mais raros, mais e mais a gente opera, principalmente agora com o sistema de microincisão, em que nós vemos paciente com retinose pigmentar e buraco de mácula, esquece que não dá certo, dá super certo. Buraco de mácula em retinose pigmentar, que não é tão raro, edema cistoide em retinose pigmentar e buraco de mácula em retinose pigmentar são duas entidades não tão raras, e o buraco de mácula na retinose pigmentar funciona super bem com vitrectomia. Aliás, funciona melhor do que a gente imagina, e nesses aqui mesmo, por serem pacientes jovens, a posição é completamente desnecessária. Por isso é que nós devemos operar esses casos. Fosseta do nervo óptico com buraco de mácula, casos mais raros, nós vemos a fosseta, buraco de mácula, sem dúvida nenhuma, que é um resultado bastante interessante. E complica um pouquinho mais quando, além da fosseta, nós temos o descolamento de retina, e mesmo com múltiplas cirurgias, nem sempre você consegue resolver o problema do paciente. E a última linha do processo, nas maculopatias, vemos lá do buraco de mácula, membrana retiniana, fosseta de nervo óptico, retinose pigmentar, é quando nós temos, nessa situação, coloboma coreo-retiniana com DR posterior, aqui em câimbra pura, e, sem dúvida nenhuma, é caso para usar óleo de silicone. E usar óleo de silicone com 23 gauge ou com 25 gauge? Sim, fantástico, resultados muito bons, principalmente com 23 gauge, a nova tecnologia que nós temos hoje. Usar óleo de silicone com 23 gauge hoje virou rotina normal. Eu queria dividir com vocês as dúvidas que eu atualmente tenho. Porque isso daqui são coisas mais ou menos já bem salientadas, com algumas pequenas mudanças, as quais eu fiz questão de pincelar, como não deixar mais de decúbito dorsal em paciente com buraco de mácula, corar a membrana epirretiniana, tratar às vezes com óleo de silicone. Mas eu tenho dúvidas, sim, e dúvidas que nós todos temos. Porque, na maioria desses casos que eu vou mostrar aqui, a gente às vezes passa desapercebido no consultório, passa sem fazer o diagnóstico de um paciente com baixa visual breve. 3 casos não míopes, 3 casos míopes para fechar a história. O primeiro caso são, então, casos de adesão vitreomacular